verbo, luz, ação. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com você. João capítulo 1, trazendo o estudo para o intensivo. E João capítulo 1, o versículo 1 vai dizer, na Bíblia Revista Corrigida, vamos ler: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos estudar, vamos nos deter um pouco sobre a palavra verbo. Então, na nossa língua portuguesa, a palavra verbo, ela significa tudo aquilo que vai emitir, vai exprimir, vai executar uma ação, uma atitude, um movimento. Correto? Então, verbo quer dizer ação. Correr, quer dizer, você saiu de um estado, de uma condição para outra. Correr, né? Andar, está fazendo uma ação, né? Caminhar, fazendo uma ação. Dirigir, uma ação. Tem que falar, uma ação. Então, verbo é tudo aquilo que exprime uma ação, que põe algo em movimento, certo? E aí, esse versículo vem falar de verbo. O que é que o verbo tem a ver com essas palavras aqui? Meio que assim, né? A gente fica sem entender o verbo. Então, vamos destrinchar isso aqui para a gente compreender bem o que significa essa palavra verbo dentro deste versículo 1 de João, né? Então, quando nós pegamos essa leitura de capítulo 1, versículo 1 de João, e levamos ela para a Bíblia King James atualizada, a Bíblia na tradução de King James atualizada, é KJA, certo? Nós vamos ver assim: no princípio era a palavra. Olha aqui que já o termo verbo mudou para a palavra, né? E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha que interessante. Palavra. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Na Nova Versão Internacional, na tradução NVI, nós vamos ver: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, você já conseguiu decifrar quem é esta palavra? Quem é o verbo? É ele mesmo, Jesus. Jesus é o verbo. E o que significa isso dentro da nossa compreensão? Então, Jesus, ele veio com uma palavra que a Bíblia diz que eu e a minha palavra somos um. Então, todo esse contexto bíblico que você entende de Bíblia significa a palavra de Deus. E aí, ele diz aqui, o verbo era Deus. Olha aí. Quando você vê na sua Bíblia, você vai ver que o termo verbo, ele está escrito com letra maiúscula, certo? Então vamos destacar bastante isso, porque a gente vê gente escrevendo Deus, o nosso Deus, com um D minúsculo. A gente vê as pessoas escrever Jesus, que é nome próprio, né? E pela regra da gramática portuguesa, todo nome próprio é escrito com letra maiúscula. Toda inicial de nome próprio é escrito com letra maiúscula, certo? Então, Deus, né, é escrito com letra maiúscula. Jesus, o Espírito Santo também é com letra maiúscula. E nós vamos ver aqui que essa palavra verbo, ela também está escrita com letra maiúscula. É como se fosse o nome de Jesus, um dos nomes de Jesus, né? Entende? Então, no princípio era o verbo. Então, o verbo aqui, por que o verbo?
Porque o verbo exprime ação, ou seja, trazendo isso aqui para a nossa realidade, né? Quando você tem Jesus em sua vida, a sua vida ela deixa de ser uma vida de pacata, uma vida parada, uma vida inerte, uma vida sem função, sem ação. Quando Jesus realmente ele está em você, a sua vida ela passa a ter atitude. Quando a palavra, o verbo está dentro de você, você automaticamente exprime ação. Você não consegue ficar parado, porque o verbo ele tem a função, ele é energizante. Essa palavra que eu quero colocar para vocês. O verbo, Jesus, ele energiza nosso ser ao ponto de fazermos nós nos movermos em função dele, em função da sua vontade, em função dos seus propósitos e ideais. Correto? Então, não venha me dizer os cristãos, né, que são crentes em Jesus, que a partir do momento que tem Jesus e fica lá sentado só no banco de boca aberta, esperando as palavras caírem, chegar, para se alimentarem, para serem, enfim. Então não venha me dizer que a palavra está em você. Não venha me dizer que o verbo está atuando em você. Não venha me dizer, porque o verbo ele tem a função dele é mover. Porque a palavra já está claríssima aqui ao nosso entendimento. O verbo move, o verbo mexe, o verbo mobiliza. Você está entendendo? O verbo não, você com o verbo não consegue ficar parado. Correto? Então, essa palavra, ela precisa entrar dentro de você e responder com dinamismo, né? Com dinamismo, com força, com determinação, com garra. Amém? Então, é isso. Então, aí você diz, eu não tenho verbo dentro de mim, eu não consigo. Ele pode estar até dentro de mim, mas ele não está em atividade. Porque você precisa entender que a palavra, quando você busca a palavra, você não consegue parar, você não consegue ser a mesma pessoa. Você vive uma vida motivada. Quando o verbo está dentro de você, a sua vida ela é motivada, ela é uma vida instigada. Essa é a palavra. Tá certo? Então, eu convido você hoje a sair do marasmo, né? Da decadência, né? Emocional, da decadência espiritual, né? Da decadência sentimental. Eu convido você a sair dessa condição e deixar o verbo entrar em você. Amém? Deixa o verbo entrar em você, deixa a palavra entrar em você, traz essa palavra para dentro de você, traz o verbo para dentro de você e você vai ver a potência do verbo. É glorioso, é glorioso, é glorioso ter o verbo movendo dentro de nós, né? É maravilhoso, é inexplicável, né? Ter toda essa sensação, essa energia vibrando dentro de nós, dentro de você. E o que Deus, Ele está pronto para fazer isso dentro de você. Agora, se permita, se dedique, busque, entende? E aí Ele vai operar o que é necessário na sua vida. Amém?